Mateus capítulo 24. Eu quero falar algo com vocês nessa manhã sobre o sermão profético de Jesus, mas dando sequência à nossa série, o que fazer até que Jesus venha. E algo muito importante que nós encontramos nas falas, nas ministrações, no tempo que Jesus esteve com os discípulos e com a multidão, foi o foco que Jesus deu para a preparação. Ou seja, até que Jesus venha, em outras palavras, ele investiu muito tempo para falar que as pessoas se preparem. Então o tema dessa manhã é esse: até que Jesus venha, precisamos nos preparar. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso me preparar até que Jesus venha. Por que somente até que Jesus venha? Porque depois que ele vir, irmão, não tem mais preparação. O tempo de preparação é agora. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, é agora. E quando ele voltar, acabou. Não tem mais essa preocupação por uma preparação. O que fazemos quando somos ou quando temos um compromisso importante? A pergunta é: o que você faz quando você tem um compromisso importante? Você coloca na sua agenda, você se organiza, você olha no seu guarda-roupa para ver se você tem roupa adequada para aquele tipo de compromisso, você aciona a família, você reserva dinheiro para se deslocar até o local, você reserva dinheiro para comer no local, porque dependendo de como for, não vai ser servido comida. Você tem toda uma logística quando você é convidado para alguma ocasião especial. Sim ou não, irmãos? Você investe tempo naquilo. Então, a gente se prepara de forma adequada para tantas coisas na vida. E a pergunta que não quer se calar é: por que, quando se fala na volta de Jesus, a gente quer entregar qualquer tipo de preparação? Eu quero te mostrar uma foto, coloca para nós. Você já viu alguém ir para um casamento, ou uma formatura, ou a um encontro de alguma figura de autoridade desse jeito aí? Por que não? Por que alguém não vai para uma formatura, para um casamento, para um encontro com uma figura de autoridade? Por que as pessoas não vão assim? O seu silêncio é porque você não sabe ou porque você não quer responder? Silêncio também comunica, viu, gente? A gente quer ir adequado. A gente quer estar adequado. Queremos ser bem recebidos, queremos estar preparados. Ninguém vai para uma ocasião especial de qualquer jeito. Ninguém vai para um encontro com uma figura de autoridade de qualquer jeito. A pessoa se prepara, a pessoa se organiza, a pessoa faz toda uma logística. Alguns fazem sacrifícios. Alguns investem, como a Paula comentou aqui, dinheiro. Você investe, você se prepara, você se organiza. E por que é que quando se fala da volta de Jesus, a gente acredita que ele vai vir buscar qualquer tipo de pessoa? Por que é que quando se fala sobre a volta de Jesus, alguns minimizam o assunto e falam assim: não, Jesus vai buscar qualquer um, é só receber ele como Senhor e viver a sua vida do jeito que você quiser? E eu gostaria de encontrar esses textos na Bíblia, porque na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Senhor vem buscar um povo zeloso, preparado, de boas obras. O Senhor vem buscar um povo que se preparou, irmão. O Senhor vem buscar um povo que
criou expectativa sobre o seu regresso. Um povo que amava a sua presença, um povo que cortejava a sua presença. Hoje de manhã na intercessão a gente falou sobre isso, que a presença de Deus não é sentida por alguns porque alguns pararam de cortejar a presença de Deus. A presença de Deus para alguns de nós é algo tratado com desprezo, com desdém. A presença de Deus não é mais cortejada, não é mais desejada, não é mais ansiada. E como ela vai se manifestar? Não vai. Precisa ter um cortejo, precisa ter um desejo, precisa ter uma admiração. Precisamos de atração à presença de Deus, porque senão ela não se manifesta. E na mentalidade de muitos cristãos, eles acham que eles vão se encontrar com Jesus desse jeito. E eu preciso alertá-los que não vão. Não é esse tipo de gente que Jesus vai buscar. E quando eu digo assim, não estou falando estereótipo. Por favor, não crie um estereótipo. Eu estou falando sobre condição da alma. Pensa nisso aqui como a condição da alma da pessoa, a condição espiritual da pessoa. Mateus 24, verso 36. Olha o que a palavra diz. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e abro um parênteses aqui, não há nada de errado de comer, não há nada de errado em beber, não há nada de errado de casar, você diz amém? Mas há errado sim, quando essas coisas assumem a prioridade na minha vida, a ponto de me distrair sobre a volta de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Até o dia em que Noé entrou na arca. 39. Essa expressão você precisa gravar, irmãos. E não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que não perceberam? Porque estavam distraídos. Distraídos com o quê, pastor? Com coisas boas, corretas. Veja, comer, beber e se casar. Quem acha que isso aqui é errado, levante a mão. Não é errado. Comer, beber, casar, cuidar da sua vida, se planejar, fazer planos para o futuro, estudar, pensar numa casa melhor, pensar num carro melhor. Tudo isso, irmãos, é bênção. Agora, quando essas coisas começam a nos distrair sobre a proximidade da vinda de Jesus, a ponto de eu conduzir o meu relacionamento espiritual de qualquer forma, como a gente viu naquelas imagens, isso é um perigo. Eu sou um sério candidato a ficar quando Jesus voltar. Eu sou um sério candidato a não participar do arrebatamento quando Jesus voltar. Então é importante a gente perceber isso, porque Jesus fez uma associação. Ele disse assim: como foi nos dias de Noé, vai ser também nos dias da vinda do Filho do Homem. A história vai se repetir. A história, ela vai ser uma retrospectiva do que já aconteceu. É isso que Jesus está dizendo. Então, a pergunta que nós queremos responder nessa manhã é: como devemos nos preparar? E eu quero te dar aqui 3 pontos que eu acho fundamentais na sua preparação para o encontro com Jesus. Primeiro ponto, nós precisamos discernir os tempos. Precisamos
discernir os tempos. E quando eu falo de discernir os tempos, eu falo sobre a gente estar atento ao que está acontecendo. O que aconteceu ontem em Israel, irmãos, a igreja precisa estar atenta, porque Israel, ela é o termômetro de Deus que mede o quanto que a volta de Jesus se aproxima. Israel é a figueira, Jesus falou sobre isso, olhem para a figueira. Quando vocês veem que as folhas começam a cair, vocês sabem que está próximo o verão. Em outras palavras, a figueira é o termômetro, que a hora se aproxima. Israel é o termômetro de Deus que aponta para a proximidade da volta de Jesus. Então, o que aconteceu ontem em Israel não é um assunto para historiadores ou sociólogos ou gente profunda e acadêmica. Não, senhor e não, senhora. É assunto para nós, igreja, estarmos atentos, estarmos de olho, estarmos buscando interpretar biblicamente o que está acontecendo em Israel. E o que está acontecendo, irmãos? A profecia está se cumprindo. Os textos de Ezequiel 36, 37, 38 e até o 39 está se cumprindo, já se cumpriu parcialmente na edificação de Israel como Estado em 1948. Está se cumprindo ao longo da história, na Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967. Está se cumprindo com cada ataque palestino, seja do Hamas ou de outra organização terrorista contra Israel. Está se cumprindo diante dos nossos olhos. E se não tomar cuidado, a gente está aqui, alegrão. O São Paulo é campeão. E glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém? Cadê o São Paulino? O bispo Marcos está assim. São Paulo é campeão, a gente tem que comemorar, irmão. Amém? Palmeiras foi eliminado. Não, a gente não tem que comemorar, fiquem tranquilos, os palmeirenses. Mas eu estou brincando, irmão, sabe por quê? Para dizer assim, se não tomar cuidado, eu me distraio com futebol. E olha, quem está falando aqui é alguém que ama futebol. Eu gosto de futebol demais. Eu só não jogo futebol, já disse aqui, porque eu tenho uma orientação médica. Porque senão eu jogaria futebol. Eu amo futebol. Só que, irmão, se não tomar cuidado, o futebol está me distraindo. Eu estou aqui alegrão no futebol, e estou nem percebendo os sinais que apontam para a volta de Jesus. Você pode substituir o futebol por qualquer outra coisa. A Paula falou aqui, será que as tuas finanças não estão te distraindo? Será que o teu emprego não está te distraindo? Será que a tua família não está te distraindo sobre a volta de Jesus? E vejam, não são coisas erradas. Como comer, beber e se casar não era errado nos dias do dilúvio. Mas são coisas que, se você coloca como prioridade, vai te distrair. Vai te deixar distraído sobre a proximidade da volta de Jesus. Então a igreja precisa interpretar os sinais, a igreja precisa perceber que os sinais servem como suporte para a gente discernir os tempos e perceber o movimento de Deus sobre a terra. Muitas coisas acontecem e acontecerão como sinais daquilo que vai acontecer em intensidade cada vez maior. Nós precisamos discernir. E na Bíblia, no Antigo Testamento, Israel tinha uma das 12 tribos, que era a tribo de Issacar. E os homens da tribo de Issacar, irmãos, eram especialistas em discernir os movimentos da sociedade. Olha o que a Bíblia diz em 1 Crônicas 12, e verso 32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, e aqui eu abro um parênteses, e quando deveria fazer. 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos, que seguiam o quê? A sua palavra. Homens que eram destros, habilidosos em conhecer o tempo,
conhecer a sociedade, interpretar os movimentos da sociedade. Esses eram os pertencentes à tribo de Issacar. E sabe, irmão, esta unção, preste atenção no que eu vou te dizer, esta unção que estava sobre a tribo de Issacar, no Novo Testamento, é compartilhada pelo poder do Espírito Santo com a igreja do Cordeiro. Acho que você não entendeu isso, irmão. Eu estou falando que você pode ter um discernimento muito maior do que um especialista. Eu estou dizendo que pelo poder do Espírito Santo, ou você não leu na sua Bíblia, que o dom de discernimento é um dos dons disponíveis para a igreja. Pelo poder do Espírito Santo, irmãos, nós podemos olhar a sociedade e perceber os movimentos, e interpretar os movimentos e discernir o que está acontecendo e dizer: opa, a volta de Jesus está tão perto. A unção que havia sobre a tribo de Issacar está disponível para a igreja. O problema nosso é que a gente anda muito distraído. O problema nosso é que as distrações vão roubando a gente dessa sensibilidade, sabe, essa percepção, vai roubando, vai distraindo. E de novo, irmão, não tem nada errado em fazer projeto de vida, faça seu projeto de vida, mas cuidado para isso não te distrair. O ensino de Jesus é esse: cuidado para que a gente não seja pego de surpresa. Por quê? As dores de parto estão aumentando, as contrações do parto estão aumentando. As mamães aqui sabem do que eu estou falando. Quando está chegando a hora, as contrações aumentam. A mulher sente mais dor. As contrações sobre a volta de Jesus estão aumentando. João capítulo 16, veja o que a Bíblia diz no verso 21. João capítulo 16 e verso 21. Quando a mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a hora de sofrer. Ou seja, as dores de parto vão se intensificar, até que ela dê à luz. Ela sabe que vai ter sofrimento, ela sabe que vai ter dor, ela sabe que se aproxima a hora. Essa é a dor da igreja. A igreja nesse tempo, irmãos, está vivendo sim, em boas partes do mundo, perseguição. Em outras partes do mundo que não há uma perseguição explícita, há uma perseguição implícita, por parte de governos manipuladores, por parte de sistemas, por parte de líderes. A igreja está sofrendo, ela percebe as dores do parto, porque a volta de Jesus está se aproximando. Mas veja o que diz a continuidade desse versículo. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do sofrimento. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo que nos causava sofrimento, irmão, vai ser passageiro. Quando Jesus voltar e nós estivermos com Ele, os nossos sofrimentos não serão mais lembrados. É a promessa do Senhor. Esta é a promessa da palavra de Deus, mas a gente precisa discernir isso. Nós precisamos discernir que o tempo se aproxima, hoje mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje, e semana que vem mais do que essa semana. Isso me dá senso de urgência, isto me dá senso de prioridade, isto me dá senso de alerta, para eu não ficar brincando. Igreja do Cordeiro, não é tempo de brincar, não é tempo de fazer ensaio. É tempo de nos preparar como nunca, como nunca. É tempo de nos arrepender dos nossos pecados ocultos.
É tempo da gente abrir mão dos pecados de estimação. É tempo de nós colocarmos a boca no pó, porque ainda há esperança para nós. Para que a gente não seja visto, quando Jesus voltar, como pessoas completamente despreocupadas e despreparadas, desconcertadas, porque Jesus não vai levar a gente desconcertada, irmão. Jesus não vai levar a gente com a aliança quebrada. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é verdade. Somos salvos pela graça de Deus, é verdade, mas tome cuidado para não adotar isso como pretexto para viver uma vida qualquer, porque Jesus não vai levar qualquer um para o céu. Não vai. Em segundo lugar, devemos nos preparar buscando mais de Jesus. Buscando mais de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Eu me preparo buscando mais de Jesus. Irmãos, a gente precisa se familiarizar com uma busca mais intensa e intencional. A gente precisa se familiarizar mais com isso. A gente precisa se familiarizar mais com uma disposição de coração de buscar o Senhor como a gente nunca buscou. Lembra do texto de Oséias 10:12? O texto diz que nós devemos preparar o campo, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Aquela expressão preparar o campo, a aplicação é preparar minha própria vida. Eu devo me preparar, eu devo ter uma disposição diferente de buscar o Senhor nesses dias. A minha disposição tem que ser outra. Eu querendo ou não, eu estando triste ou feliz, eu estando saudável ou doente, eu estando no vermelho, como a Paula comentou, ou no azul no banco, eu tenho que ter uma disposição de coração diferente. Porque esses dias que antecedem a volta de Jesus, a gente precisa buscar de forma mais intensa e intencional a presença dEle. O texto de Jeremias 29 é um texto bastante conhecido por todos nós. Ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis. É o versículo 13 de Jeremias 29. E ele diz assim: quando me buscardes, pergunta para vocês, e quem busca o Senhor sem todo o coração encontra? O problema é a igreja que é muito fria. O problema é o pastor que não pula muito. O problema é o louvor que está desafinado. A minha e a sua Bíblia diz que o Senhor é encontrado por aqueles que buscam de todo o coração. Então o problema não é a estrutura, o problema é o estado do nosso coração. Como está o nosso coração, irmão? Como está a nossa vida? Como está a nossa disposição de buscar o Senhor? Se está dito que vai ser encontrado quando buscado de todo o coração, o lance é a disposição do meu coração. O versículo 14, ele é magnífico, ele começa dizendo assim: e serei achado de vós, diz o Senhor. Meu Deus! Deus permitindo ser achado por nós. Você consegue capturar essa cena? Deus permitindo se revelar a nós. Eu falo, eles estão me buscando de todo o coração, eu vou me revelar para eles. Deus sendo achado, porque houve uma disposição diferente na busca. Houve uma disposição diferente no coração. Então, precisamos buscar mais de Jesus, de formas diferentes.
Tem um exemplo no Novo Testamento que eu gosto muito, e esse alguém que buscou Jesus de forma diferente foi Zaqueu. Vocês vão se lembrar que em Lucas capítulo 19, do verso 1 a seguir, Jesus entra na cidade de Jericó e vai passando. E à medida que ele vai passando, a Bíblia diz que havia um homem ali chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e cobrador de impostos. O que o Zaqueu faz? Ele procurava ver Jesus. Olha o que diz o verso 3. Ele procurava ver Jesus e não podia, né? Então pensa assim comigo. O que é que nos impede de ver Jesus? No caso de Zaqueu, duas coisas. Número 1, a multidão. Número 2, a sua estatura. Ele era baixo. Só que quem está com uma disposição de coração de ver Jesus, irmãos, multidão, baixa estatura, gente falando mal, gente ingrata, nada disso, a pessoa tira tudo da frente e fala: eu quero ver Jesus. A pessoa não está nem aí, irmão, com quem estão falando, ela não está nem aí com o que estão dizendo, ela tira da frente e fala: o meu alvo é ver Jesus. Eu preciso vê-lo e eu preciso fazer algo para vê-lo. É a multidão que me atrapalha? É a minha estatura que atrapalha? É o meu coração enganoso que me atrapalha? Eu vou quebrantar meu coração, eu vou ter outra atitude. É a falta de perdão que está me retendo a ponto de não ver Jesus? Eu vou liberar perdão. Zaqueu faz o que é necessário para poder ver Jesus. A pergunta que não quer se calar: você está fazendo o suficiente para ver Jesus? Ou você está parando nos primeiros obstáculos que surgem? Eu estou orando aqui e de repente veio aquela pessoa que eu tenho uma diferença com ela na minha mente. Atrapalhou minha comunhão com Deus, já era, perdi a bênção. Tem gente até que usa a expressão: perdi a bênção. Ei, irmão, por causa de uma pessoa você vai perder a bênção? Solta perdão logo e volta para a sua comunhão com Jesus. Por causa de uma pessoa você vai perder a bênção de ter uma conexão profunda e mais íntima com Jesus? Irmão, solta essa pessoa, perdoa essa pessoa, libera essa pessoa e se reconecta. Tira da frente o que te atrapalha de buscar mais intensamente Jesus. Faça mais. Faça mais. E não parando por aí, no versículo 4, o Zaqueu ainda faz mais, gente. A Bíblia diz que ele sobe numa figueira brava para ver. Ele subiu, que a multidão atrapalhava, e porque ele era de baixa estatura, ele sobe na figueira para ver melhor Jesus. Será que a gente não tem que subir em algumas figueiras para ver Jesus melhor? Será que eu e você não temos que remover alguns obstáculos do nosso coração para ver Jesus melhor? E foi isso que Zaqueu fez. Para buscar mais de Jesus, ele fez o que for necessário. Em terceiro e último lugar, e eu termino aqui, para a gente se preparar, nós precisamos agir mais como Jesus. Buscar Jesus é importante, discernir os tempos é importante, mas alguém que está se preparando para a volta de Cristo se preocupa em agir mais semelhante a Jesus, agir mais como Ele age. 1 João capítulo 2 e versículo 6, projeta para nós, por favor, Amanda, esse texto. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Esse texto traz duas informações importantes. Primeiro, há pessoas que dizem
que estão em Jesus. Só que dizer que está em Jesus, irmão, não é suficiente. Dizer que está em Jesus, até os demônios dizem que estão. O apóstolo Tiago chega a dizer que os demônios creem, os demônios estremecem. Os demônios creem, mas não temem. Eles têm uma ideia de até acreditam que Jesus é o Salvador, mas não há arrependimento, não há temor, não há mudança, não existe esperança de mudança para os demônios, não existe arrependimento para eles. E o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que muito mais do que dizer que estar nele, é a gente andar como ele andou. Quem diz estar nele precisa ter uma segunda atitude, precisa andar como ele andou. Vamos trazer isso prático para as nossas vidas? Como é que Jesus andou, irmão? Quando as pessoas ofendiam a ele, o que ele fazia? Ele perdoava. Quando as pessoas perseguiam a ele, o que ele fazia? Ele abençoava. Quando Judas traiu ele, quando os soldados romanos prenderam ele, na cruz ele fez o quê? Liberou perdão novamente. Então percebe que andar como Jesus andou é olhar para o que ele fez e imitar. Imitar. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Quem são as pessoas que você precisa servir e abençoar? Quem são as pessoas, e digo mais, pessoas que te fizeram mal, pessoas que te fizeram, que te traíram, que você precisa liberar perdão, que você precisa levantar as mãos e abençoar? É o que a palavra de Deus está ensinando. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Por quê? Quem anda como Jesus andou, está se preparando para a volta dele. Quem anda como Jesus andou, irmão, não está distraído. Quem anda como Jesus andou sabe que a qualquer momento as trombetas vão tocar, os céus vão se abrir e nós seremos arrebatados ao encontro com Jesus nos ares, a qualquer instante. Eu quero terminar dizendo para você, irmão, não vale a pena você ficar por tão pouco. Não vale a pena a gente ficar por causa do nosso orgulho. Não vale a pena. Não vale a pena a gente ficar por causa das nossas distrações, de coisas que nós colocamos à frente do Senhor. Não vale a pena. Ame as pessoas, mas ame mais a Deus, irmão. Sirva as pessoas, mas sirva mais a Deus. Se relacione bem com as pessoas, mas se relacione melhor com Jesus. Melhor com Ele. Precisamos nos preparar porque a volta do Cordeiro está próxima. Se coloque de pé, nós queremos orar juntos. Seja louvado o teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória, toda exaltação nós rendemos aos teus pés, Senhor. Tu és o cabeça da igreja. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor é o Todo-Poderoso. Jesus, somente a Ti os nossos joelhos se dobram. Somente a Ti a nossa língua confessa. Tu és o nosso Senhor. Tu és o noivo esperado. E nós como igreja, como noiva, cortejamos a Tua vinda. Aguardamos com expectativa o Teu regresso. Por isso, Pai, nós que seremos
adornados e preparados pelo Espírito Santo, nós que estamos sendo preparados e adornados pelo poder da sua palavra, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, torna-nos uma noiva sem mancha, uma noiva pura, uma noiva sem mácula, porque o Senhor não vem buscar uma noiva qualquer, o Senhor vem buscar uma noiva preparada. Prepara-nos, Senhor, para esse grande dia, como aquelas 5 virgens prudentes que tinham azeite nas suas lamparinas. Senhor, derrama do seu Espírito sobre a tua igreja, dá-nos espírito de discernimento para percebermos, interpretarmos os sinais e nos posicionarmos em fé. Pai, que toda distração seja removida do nosso caminho, que todo espírito de engano seja removido do nosso caminho, que todo espírito de manipulação seja removido do nosso caminho, e que a gente foque no Senhor, os nossos olhos em Ti, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. Jesus, nós queremos a Tua presença mais do que tudo, Senhor. Por isso prepara a Tua noiva, prepara-nos para esse encontro. Aquece os nossos corações, Senhor, como nunca antes. Aumenta as nossas expectativas, Senhor. Dá-nos desejo pela santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. E nós pedimos, Espírito Santo, faz a obra em nós. Os nossos corações estão abertos, os nossos corações estão dilatados diante do Senhor. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Querido, se você pode levantar as mãos como a noiva que aguarda a vinda do seu noivo, se você pode adorá-lo, cortejá-lo, admirá-lo e expressar sua admiração ao noivo que virá, faça isso nesse momento. Solte palavras de gratidão, solte palavras de amor. Nós Te adoramos, Jesus, nós Te amamos, nós Te queremos mais do que tudo, nós Te queremos mais do que a nossa própria vida, Senhor. Nós Te queremos mais do que o ouro, mais do que a prata. Nós Te queremos mais do que a nós mesmos, Senhor. Nós queremos a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença.